Olá, estudante, seja bem-vindo a mais uma videoaula do tópico 3 da disciplina de Laboratório de Produção Cultural Audiovisual, componente curricular do curso superior de Tecnologia em Produção Cultural. Eu sou o professor Dr. Murilo Bueno e vou apresentar aqui para vocês os elementos do roteiro para audiovisual. Existem vários tipos, formatos, estilos de roteiro, como também vai ser discutido na nossa aula síncrona, e alguns modelos estão disponibilizados no material complementar, para que vocês possam realizar diferentes tipos de audiovisual. E antes dessa realização, nós temos que pensar na concepção audiovisual. Então, qual a função principal do roteiro, de acordo com o Sightfield e outros autores, o Doc Comparato, etc. Organizar as ideias, conceber, materializar essa ideia e desenvolvê-la para que um projeto audiovisual tenha êxito, sucesso. Então, a primeira etapa de um projeto audiovisual é o desenvolvimento de um roteiro. O que é um roteiro? De acordo com o Sightfield, o roteiro ele é uma história contada em imagens, diálogos, descrições, localizada no contexto da estrutura dramática. Então, essa é uma definição clássica aplicada ao cinema, porque no cinema nós apresentamos o personagem, localizamos a história geograficamente e fazemos uma localização espaço-temporal e pensamos também em todas as situações, diálogos, falas oniscientes, situações, percursos dramáticos que esse personagem ele vai passar. O roteiro ele tem uma estrutura que geralmente no formato clássico, né, de roteiro, essa estrutura ela é linear, onde apresenta-se o personagem. Às vezes esse roteiro vai ter um narrador personagem ou um narrador em off, né, que é um narrador que não aparece, ele é extradiegético, ele não faz parte do universo ficcional, então ele aparece como uma voz de fundo. E as ações vão sendo guiadas de acordo com os plots, que são os conflitos que acontecem durante a narrativa. Por exemplo, o personagem ganha na loteria, e aí ele vai buscar o prêmio, ele vai realizar as necessidades dramáticas dele, e toda essa narrativa vai se desenvolver a partir desse plot inicial de ganhar na loteria, que é algo que vai trazer um certo conflito, que vai modificar a vida desse personagem. E o roteiro, ele é como se fosse um substantivo. Ele é sobre uma pessoa ou pessoas num lugar ou em lugares, né? Vivendo a sua coisa, a sua ação, a sua necessidade dramática. Então, todos os roteiros para cinema, eles vão cumprir essa premissa básica. Principalmente o cinema narrativo. Se eu trabalho com cinema documental ou um cinema de videoarte, aí eu já tenho uma outra proposta, né, que vai fugir disso. E o roteiro para filme publicitário também. Por quê? Porque quando eu faço uma propaganda, não necessariamente eu vou precisar apresentar aquele personagem ou aquele porta-voz da marca ou do produto ou serviço que eu estou divulgando, e não preciso trazer tantas particularidades da história quanto no roteiro de cinema, porque o formato básico de uma propaganda é de 30 segundos, 15 segundos, no máximo 1 minuto, seja ela para ser veiculada em TV ou web ou outros formatos. Então, a depender da especificidade do roteiro, esse formato ele vai se modificar. Mas aqui a gente está tratando mais de um roteiro de cinema, de websérie, onde se conta uma história. E aí, como que eu vou desenvolver essa história? A partir de uma ideia. A ideia é o átomo, né? É o início disso tudo.
E essa ideia ela não precisa ser original, ela pode ter uma abordagem original. Se eu pego uma série antiga, por exemplo, que é a Once Upon a Time, lá a gente vê histórias que são desgastadas, né, já cristalizadas do imaginário popular, da dos contos de fada, da Chapeuzinho Vermelho e etc., trazidas numa abordagem contemporânea, com personagens que vivem na atualidade e que possuem outros conflitos. Então percebem que aquela ideia original ela é colocada como um pano de fundo narrativo, mas a abordagem ela é distinta, ela é inédita, ela tem outro tratamento. Então, muitas vezes, a gente não precisa inventar a roda, nós temos que recriar, né? Que ter uma abordagem diferente que vai trazer o engajamento do público. E isso a gente vê em inúmeros filmes, séries, jogos de videogame, webséries e produtos audiovisuais. E as ideias, elas vêm de onde? Ah, como que eu crio? Eu não sou uma pessoa criativa, eu não tenho tanta inspiração assim, professor. Então você vai buscar repertório. A gente não cria do nada, nós criamos a partir de referências. Eu assisto algo, eu combino com uma experiência pessoal, eu ando com um caderninho anotando, eu anoto no bloco de notas do meu celular, eu observo histórias que as pessoas me contam e utilizo isso para depois desenvolver personagens com complexidade psicológica. Então as ideias elas vêm de vivência, leitura, imaginação, referência, referência de assistir filmes, assistir séries e buscar esse repertório que vai trazer para a gente ideias, vai trazer concepções criativas, vai fazer com que a gente combine elementos e consigamos organizar essa ideia, desenvolver em um roteiro. E o roteiro, ele é formado, então, a partir da ideia. Depois dessa ideia, eu vou desenvolver um storyline, que é a checagem da consistência dessa ideia em uma linha. Eu faço uma frase, um personagem, ele dorme, ele é atacado por espíritos durante a noite. Esse trato da ideia depois vai se desenvolver no argumento, no desenvolvimento do roteiro de diversas formas. Ele pode sofrer de alucinação, pode ser um personagem esquizofrênico, ele pode estar com algum problema fisiológico, ele pode ter passado por traumas. Esse imaginário fantástico do sobrenatural pode existir dentro da história, ele pode estar fazendo uso de algum entorpecente. Então, existem várias abordagens e caminhos possíveis para essa história. Ele pode estar tendo pesadelos, né? Isso pode ser um sonho. E todo esse desenrolar vai depender do roteirista. Depois, então, do storyline, nós fazemos a sinopse, o argumento, que é o desenvolvimento desse roteiro sem subdivisão de cena, sequência e etc. A escaleta, que já é um roteiro literário mais formatado, né? Com dia e etc. Falamos um pouco dos personagens, trazemos o roteiro literário acabado, a escaleta ela vira depois o roteiro literário, e para a gravação nós temos o roteiro técnico com os planos e movimentos de câmera, o storyboard, que é o roteiro como se fosse uma história em quadrinhos, que também vai nortear essa gravação, e etc. Então, o storyline seria o quê, qual que é a ideia, a justificativa, o porquê que essa ideia ela é interessante e a abordagem, como que eu vou realizá-la, mesmo que ela não seja tão original, mas a abordagem ela precisa ser original. E aí, algumas terminologias que depois vão ser desenvolvidas, os modelos de roteiro que vão ser apresentados na aula síncrona, mas que são super importantes nesse contexto. O que seria uma cena, uma sequência, um plano, uma tomada? Qual que é a diferença desses termos? A cena, ela é como se fosse uma frase dentro de um texto. Então, cada cena seria uma ação de um personagem. Se eu bebo água enquanto eu estou falando, isso é uma cena.
Um conjunto de ações ligados por uma espacialidade ou uma temporalidade seria uma sequência, que é como se fosse uma palavra, um parágrafo dentro de um texto. Então, se eu tenho a cena, que é uma frase, a sequência é um conjunto de cenas ligadas por um espaço, uma unidade temporal que vai formar esse parágrafo ou a sequência de um texto audiovisual. Então, por exemplo, tudo que se passa numa festa em um determinado dia, numa festa de aniversário, é uma sequência. Eu mudei de espaço, eu mudei de dia, ou eu vou mostrar um momento posterior na casa do protagonista, aí eu já tenho uma outra sequência dentro do roteiro. Por isso que a gente enumera as sequências. E o que seria o plano? O plano seria uma subdivisão da cena. É a menor unidade do filme. É o momento em que eu ligo e desligo a câmera em diferentes enquadramentos. Então, esse plano, ele é como se fosse uma palavra dentro de um texto audiovisual. O plano, então, é uma subdivisão da cena. E aí a gente tem diversos enquadramentos para materializar esse plano. Grande plano geral, que seria um plano mais aberto, plano geral que localiza a história, um plano americano, que é aquele plano do meio da coxa para cima, que era utilizado pelos cowboys de western, né, de filmes de faroeste, que é na altura do revólver. O plano médio, que é um pouco acima da cintura. O plano close-up, que é mais fechado, né? Quanto mais próximo, mais psicológico, mais intimista, mais eu revelo as emoções dos personagens. E os planos detalhe, detalhe da boca, dos olhos, que são planos bem próximos, das mãos, né? Para eu explorar alguma situação da narrativa ou exaltar algum sentimento dos personagens. E por fim, o que seriam as tomadas ou takes? Seria quantas vezes eu gravo uma determinada cena. Então, eu tenho lá na enumeração da minha claquete, sequência 1, cena 5, take ou tomada 10. O que isso significa? Que aquela cena que faz parte de uma sequência, né? Ela já foi gravada 9 vezes. Agora eu estou gravando pela 10ª vez. Então a tomada, o take em inglês, seria quantas vezes eu vou repetir a gravação de uma determinada cena ou de um determinado plano específico, caso essa cena também seja em plano sequência ou que ela seja muito recortada e eu tenho que gravar individualmente cada plano. Então, pessoal, por hoje é isso. É o conteúdo, né, apresentado aqui acerca do roteiro audiovisual, dos elementos do roteiro, que nós vamos aprofundar no nosso momento síncrono. E eu espero que vocês gostem e até lá.